Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, capítulo 20. Senhor, fala conosco, Pai. Fala conosco, Pai. Estamos submissos à Tua vontade. Eu não estou na posição de um grande pregador, não, Senhor. Mas como disse Paulo, o pior de todos os pecadores. Mas a Tua graça me alcançou. Atos capítulo 20, o verso é o 7. Atos capítulo 20, verso 7. E a Bíblia diz assim: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática, ou alargou o discurso, até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado em uma janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o mancebo, e ficaram não pouco consolados. Deixe sua Bíblia aberta, por favor, mas feche seus olhos, não desconsiderando a oração do profeta do Senhor, mas eu não consigo pregar sem orar. Feche seus olhos aí e vamos falar com o Pai. Pai, Tu és santo. Pai, Tu és maravilhoso. Tu és para sempre, Deus. Podemos sentir a Tua presença, Senhor. E mais certo do que o ar que respiramos, mais certo do que a voz que sai da minha boca, Senhor, Tu estás aqui. E se Tu estás aqui, Senhor, há espaço para o sobrenatural. A atmosfera desse ambiente não é mais uma atmosfera natural, mas sim uma atmosfera profética, Pai. Então nós clamamos por uma palavra revelada. O meu desejo hoje, Senhor, como pecador, como alcançado pela Tua graça é: queremos conhecer Teu coração, Jesus. Queremos conhecer Teu coração, Jesus. Chica, oh Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Meus amados e queridos irmãos, mais uma vez estamos diante da presença de Deus e da Sua palavra, e o texto que está em apreço nessa oportunidade, ele relata alguns sentimentos. É um texto que começa muito feliz, em dado momento ele fica triste, e ele volta a um sentimento de alegria. Nós estamos diante de uma morte. Alguém morreu. E quem morreu, morreu na hora do culto. E o culto que estava acontecendo nesse texto que lemos, não era um culto qualquer, não. Alguém morreu na hora do culto, e quem estava pregando nesse culto era Paulo. Paulo estava pregando. Nada mais, nada menos do que Paulo, o maior paladino da fé cristã, pregador internacional e o fundador da igreja onde ele pregava. Paulo estava pregando, a igreja estava entusiasmada, os irmãos davam glória a Deus, os irmãos davam aleluia, alguns eram batizados com o Espírito Santo, mas de repente alguém morre. O culto para, alguém morreu. E pelo avivamento que aconteceu em Troade, quase toda a cidade estava reunida naquele lugar, pastor. Então com certeza a mãe daquele menino estava lá e viu seu filho morrer. O pai daquele menino estava lá e viu seu filho morrer. A Bíblia diz que Paulo prega, e não para o seu discurso.
Paulo prega e não dá pausa em seu discurso. 4 horas de ministração. Meia-noite Paulo estava pregando e alguém cai da janela e morre. E a minha pergunta para começar a pregar é possível alguém morrer no culto? Será que é possível alguém morrer diante de uma boa pregação? Será que é possível alguém morrer frequentando um ambiente de culto? Será que é possível alguém morrer dando dízimo todos os meses? Ofertando na casa do Senhor todos os cultos? Será que é possível existir morte em um ambiente de culto? E eu quero situar você melhor aonde estamos. Paulo estava na sua 3ª viagem missionária, a sua última viagem. Ele estava voltando para Jerusalém. E no capítulo 19, um capítulo antes desse que lemos, Paulo ele estava na cidade de Éfeso. Iria ficar 2 anos em Éfeso, até que Demétrio sai nas ruas da cidade e começa a gritar: Diana é a deusa de Éfeso. Diana é a deusa de Éfeso. Diana é a deusa de Éfeso. Ele gritava isso porque Demétrio era aquele que vendia esculturas da deusa Diana, objetos de adoração da deusa Diana. Mas agora vem um homem que estava falindo ele, e esse homem se chamava Paulo. E de repente alguns homens vão se reunir no anfiteatro da cidade e vão começar a gritar: Diana é de Éfeso, Diana é de Éfeso, Diana é de Éfeso. Gritando em alta voz: Diana é de Éfeso. Porque para os homens era atraente adorar Diana, porque as sacerdotisas de Diana eram prostitutas, davam seu corpo em forma de sacrifício a Diana, impureza, imoralidade. Mas de repente vem um homem chamado Paulo e vai dizer: mulheres, eu conheço um Jesus que não exige a sua imoralidade, mas um Jesus que pode te limpar, um Jesus que pode te santificar, um Jesus que pode te fazer pura novamente, mulheres. E agora a gente vai ver os templos de Diana falidos, vazios. Ninguém mais queria adorar Diana, pois conheceram um Deus verdadeiro. E a culpa de tudo isso era de Paulo. Paulo agora é expulso de Éfeso, e Paulo vai voltar para Jerusalém. E é uma das cenas mais comoventes da história de Paulo, porque agora os discípulos de Paulo sabiam que viriam ele pela última vez. Imagine você, o seu pastor tão amado, ir embora e não voltar mais. Era essa a situação que ele se encontrava. Paulo estava ali pela última vez, de tal modo que os discípulos começam a abraçar Paulo, dizendo: Paulo, não sai daqui porque você vai morrer, Paulo. Paulo, não sai daqui porque você não vai voltar mais, Paulo. Paulo, é a última vez que estamos te vendo, Paulo. É a última vez que estamos sentindo o teu cheiro, Paulo. É a última vez que estamos aprendendo aos teus pés, Paulo. É a última vez que nós vamos te ver, Paulo. É a última vez que nós escutamos o tom da sua voz, Paulo. Paulo não vai embora, mas Paulo tinha que partir. E Paulo agora vai visitar a Macedônia, mais precisamente a capital, a cidade de Troade. E lá na cidade de Troade tinha uma igreja instalada, porque 10 anos antes de Paulo estar nesse texto que nós lemos, ele teve uma visão, onde um varão macedônico clamava: Paulo, vem aqui que nós precisamos. E ele vai entrar na Macedônia e implantar uma igreja.
Paulo agora chega em Troade, e eu imagino a recepção dele na cidade. Alguém vê Paulo chegando e começa a espalhar para todo mundo: pastor André, sabe quem chegou? Paulo chegou. Pastora, sabe quem chegou? Paulo chegou. Sabe quem chegou agora? Paulo chegou aqui, o fundador da igreja chegou. Depois de 10 anos ele está de volta. Paulo chega na cidade com um aviso: eu tenho uma boa notícia, eu vou ficar uma semana com vocês. Igreja, eu vou ficar uma semana ensinando vocês. E a igreja: uau, uma semana aprendendo aos pés de Paulo. Ele tem muito a oferecer, ele tem muita sabedoria, ele tem muita experiência, ele tem muito a oferecer. Uma semana com o fundador da igreja, uma semana com o herói da fé. E Paulo traz mais uma notícia: ei, igreja, no último dia nós vamos celebrar a ceia, e eu vou pregar na ceia. A igreja fica entusiasmada. Passa um dia e a igreja está ansiosa. Passa 2, 3 dias e a igreja na expectativa daquele culto chegar. Passa 4, 5 dias e a igreja na expectativa. 6 dias e os irmãos só falavam nisso: Paulo vai pregar na ceia. E chega o 7º dia. Agora os irmãos estão se arrumando. Quem gosta de usar terno e gravata botou o melhor terno. Quem gosta de usar camiseta colocou a camiseta mais bonita. Aquela camiseta que só usa em festa, porque o culto vai estar cheio, Paulo vai pregar. As irmãs ficam 2 horas na frente do espelho, colocando a roupa mais bonita, e eles se encaminham até o templo. E quando chegam no templo, a expectativa é grande. Quando chegam no templo, eles estão ansiosos, porque Paulo vai pregar. Entenda isso, Paulo está prestes a pregar. O dirigente toma a palavra, começa a dirigir o culto, e a expectativa só aumenta: Paulo está prestes a pregar. O grupo de louvor toma a palavra, começa a entoar os louvores, e a expectativa só aumenta: Paulo vai pregar. E agora Paulo pega a palavra, e Paulo começa a pregar. E a palavra de Paulo tinha sabedoria, tinha experiência, e acima de tudo tinha poder. Ele ensinava, ele exortava, e a igreja estava em chamas. O coração da igreja estava em chamas, porque aquele que viu Jesus estava pregando. Vamos construir esse ambiente? Paulo está pregando, e tem glória a Deus aqui, tem aleluia aqui. A igreja está em chamas. A igreja está em... Paulo está pregando, a igreja está em chamas. Se tem alguém distraído, o irmão do lado cutucou: Paulo está pregando, escuta Paulo pregando. E a palavra estava linda, estava exortando, e o sorriso estava no rosto da igreja. Paulo estava pregando, era a última vez que eles viriam Paulo. Mas de repente, ouve-se um barulho. Alguém vai correndo na janela, vê que barulho é esse. E quando olham para baixo, tem um jovem, tem muito sangue no chão, e aquele jovem estava morto. O menino morreu. Eutico estava morto. Se a mãe dele está naquele lugar, começa a chorar desesperada. O pai começa a chorar. Os amigos começam a dizer: Eutico tinha tudo para dar certo, mas agora morreu. Eutico não vai dar mais certo, está morto. Eutico não tem mais solução. E o culto para. Aonde tinha glória a Deus não tem mais. Onde tinha aleluia não tem mais. Onde tinha sorriso não tem mais. Só tem desespero, porque Eutico está morto. Você que deixou sua Bíblia aberta, o verso 7 vai dizer: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia partido no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até meia-noite.
Paulo exortava, e olha o que me chama a atenção nesse texto. E Paulo, que tinha que partir no dia seguinte, pregava largamente. O seu discurso não era pequeno, ele pregava. Ele tinha compromisso cedo da manhã, mas ele continuava pregando. Sabe por quê? Porque os teus compromissos de amanhã não podem interferir no teu culto de hoje. A nossa geração é uma geração preocupada. Sabe o que é isso? É preocupada. É uma geração que se preocupa antes de acontecer. E quem se preocupa antes de acontecer, se preocupa mais do que o necessário. Nós estamos no culto e nossa cabeça está lá em casa, o que meu filho está fazendo. A nossa cabeça está no dia da manhã. Amanhã eu tenho que acordar cedo. Será que esse culto não vai terminar nunca? Não. Amanhã eu tenho coisa para fazer. A nossa cabeça está no amanhã, uma vez que a Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. E Paulo pregava. Tinha que partir no outro dia? Tinha, mas pregava. Nada interferia o culto de Paulo. E se existe alguém que amava pregar, era Paulo. Certa vez ele foi apedrejado, e a Bíblia diz que ele foi apedrejado quase morto. E cuidam de Paulo, cuidam das cicatrizes dele, dão remédio para Paulo. E quando ele levanta, a primeira coisa que ele fala é: onde vamos pregar hoje? Nada pode interferir no teu culto. Pega essa, por favor. Nada pode interferir no teu culto. Nada pode interferir no teu culto. Sabe uma coisa? Aproveita essa oportunidade. Eu sou falho, eu sou pecador. Os cantores são pecadores. Mas a palavra que nós liberamos tem todo o poder para mudar o teu futuro. Calma, tem problema? Tem, mas basta cada dia o seu mal. Você está no ambiente santo. Deus está aqui. Deixa Ele falar contigo, por favor. Verso 8. E havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam. Olha que interessante. O texto não diz que tinham luzes. O texto é enfático em dizer que tinham muitas luzes. Porque as luzes que estavam naquele lugar não eram apenas as luzes, as lamparinas do cenáculo. Como não tinha energia elétrica, cada irmão carregava a sua lamparina. Cada irmão carregava a sua lamparina, e lá existiam muitas lamparinas, porque a igreja é exatamente para isso. É para juntar fogo mesmo. A igreja é para juntar óleo mesmo. A igreja é para trazer luz mesmo. E sabe o que eu vejo nesse texto? Onde a igreja está em comunhão, onde a igreja tem luz, tudo fica mais claro. E sabe para que serve a luz? Para mostrar o que tem no escuro. Porque a gente prega sobre a dracma perdida, e a gente fala muito de achar a dracma, uau! Mas a primeira coisa que o texto diz é que ela acendeu a candeia e arrumou a casa. A luz mostra a nossa bagunça. A luz mostra o que está errado. A luz mostra o que está fora do lugar. E a luz permitiu a igreja enxergar que tinha alguém na janela. Tinha alguém na janela. Tinha alguém no lugar privilegiado. Porque lá dentro tinha muita luz, tinha fumaça. E não era uma fumaça cheirosa como essa fumaça aqui. Que fumaça cheirosa? Não era não. Tinha um odor de fumaça. E alguém chamado Eutico ficou incomodado com a fumaça, com o cheiro da fumaça. E foi sentar no lugar privilegiado que tinha uma brisa. E vai sentar na janela. O verso 9 revela quem sentou na janela. O verso 9 diz: e estando um certo jovem, um certo mancebo, por nome Eutico, assentado em uma janela. Olha o que o texto diz: e estando um mancebo, e estando um jovem, chamado Eutico. Eutico significa sortudo.
Mas nesse texto ele não foi tão sortudo, pastor André. Não foi. Ele caiu da janela e morreu. Não foi tão sortudo. A vida pregou uma peça no sortudo. E Eutico era jovem. A tradução original desse texto fala menino, adolescente, de 12 a 15 anos de idade. A mesma expressão que Paulo usou para os neófitos, os recém-convertidos, quem não podia tomar as suas escolhas, quem era novo demais, quem era imaturo. E eu quero que você guarde isso. Se você tem papel, anote, ou se você consegue guardar comigo, guarde. Ele era um menino. Repete, ele era um menino. Guarde isso. Ele era um menino. Eutico era menino, era adolescente. E o texto vai dizer que ele estava num lugar privilegiado. Sabe onde é que ele estava? Na janela. Sabe por que a janela é um lugar privilegiado? É porque só quem está na janela consegue aproveitar dos dois ambientes. Consegue aproveitar muito bem das bênçãos que estão sendo despejadas aqui dentro, as palavras proféticas liberadas aqui dentro, mas não conseguem deixar o que tem lá fora. Só quem está na janela consegue aproveitar do culto que é prostrado aqui dentro, mas não consegue abandonar o pecado que está lá fora. Ai, Jesus! Olha o chicote. Só quem está na janela consegue aproveitar de tudo que tem aqui dentro, mas a curiosidade não abandona o que tem lá fora. E sabe o que me entristece? É que eu tenho ido em alguns lugares do Brasil e eu tenho visto uma geração de janela. É uma igreja que quer aproveitar das bênçãos que tem aqui dentro, mas não consegue abandonar o que tem lá fora. Tudo pode, tudo é normal, quer aproveitar do que tem lá fora. Mas agora Eutico vai ter uma briga, e o texto vai revelar que essa briga é com o sono, e ele é nocauteado pelo sono. O sono derruba ele. Só que o problema, pastor André, não é que Eutico dormiu na hora do culto. O problema é que o sono revelou de que lado estava o coração de Eutico. Uau! O sono revelou de que lado estava o coração de Eutico. Porque cair para dentro não é problema não. Vamos cair para dentro, é atitude. Lembra do filho pródigo? Ele caindo em si, voltou aos braços do pai. Cair não é o problema é cair para fora. Cair não é o problema é cair para fora. O problema não é pecarmos, o problema é que lado vamos cair. Será que vamos cair para fora ou vamos cair para dentro? Oh, Jesus! Eutico agora cai para fora, porque ele estava na janela. Ele estava na janela, ele aproveitava do culto dentro. Talvez ele estava dando glória a Deus para o culto que estava acontecendo, mas ele vai cair para fora, porque nós somos muito iludidos de pensar que avivamento é só o barulho que nós produzimos dentro da igreja. Lembra quando a arca voltou? No tempo de Eli? O povo começou a adorar, o povo começou a cantar, o povo começou a gritar, de tal modo que a terra estremeceu. Alguns dizem que foi júbilo de adoração, mas não foi nada disso. Deus não estava nos gritos do povo. Tanto é que a arca foi roubada. Anos depois, a maior representatividade da presença de Deus no Antigo Testamento foi roubada. Porque eles sabiam fazer barulho,
mas não sabiam respeitar a presença de Deus. Eles sabiam gritar, sabiam fazer júbilo, mas não sabiam respeitar a presença de Deus. Tanto é que o sacerdote Eli valorizava mais os seus filhos que faziam prostituição na porta do templo do que as coisas de Deus. Escute, avivamento não é o barulho que nós produzimos aqui dentro. Deus quer muito mais do que nós produzimos aqui dentro. Deus quer respeito pela presença, respeito pela presença, respeito pela presença. Existem dois homens da Bíblia e nós conhecemos muito bem eles. O primeiro se chama Saul. Saul é consagrado como o primeiro rei sobre a nação de Israel. O óleo cai sobre a cabeça e ele é o primeiro rei em Israel. No segundo ano de reinado ele comete um erro gravíssimo. Ele vê o povo de Deus fugindo e os inimigos chegando, e ele vai sacrificar pelo povo. Mas ele não tinha direito de fazer isso, pastor. Quem tinha direito vai chegar depois. O profeta da época, Samuel. Samuel chega e vai perguntar: o que você fez, Saul? Saul vai dizer: a culpa foi toda tua, Samuel. Samuel vai dizer: hoje mesmo Deus te confirmaria como rei sobre todo Israel, mas é hoje que ele toma de ti o trono. E no próximo verso vai dizer que ele reinou mais 38 anos sobre o trono de Israel. Deixa eu entender isso. No segundo ano ele toma o trono, mas ele reina mais 38 anos. É que quando Deus toma o trono, ele não está tomando o trono físico, não. Ele está tomando a conexão que Saul tinha com Deus. Tanto é que Deus nunca mais falou com Saul. Deus nunca mais falou com Saul, ao ponto dele procurar necromantes, profetas, porque Deus nunca mais falou com Saul. Olha que triste isso. Eu tenho pregado em alguns lugares e eu tenho visto muitos jovens que foram abandonados pelos pais na infância, que tem depressão, que tem baixa autoestima, porque foram abandonados pelos pais. Eu vejo muitos homens que foram abandonados pelas esposas. Eu vejo muita gente que foi abandonada por pastor, e isso é muito dolorido. Mas imagina você ser abandonado pelo próprio Deus. Deus vira as costas para Saul e nunca mais fala com ele. Mas sem a presença de Deus, ele continua sendo rei. Ele é o homem mais belo em Israel. Ele rasga lobos. Mas a presença não estava mais sobre ele. A presença estava num pastorzinho de ovelha chamado Davi. A unção continua, mas a presença não. Sabe por quê? Porque a unção não é retirada com os erros que eu cometo. Eu posso brigar com a minha esposa antes de sair de casa. Eu posso cometer os erros mais sérios antes de sair de casa, mas eu vou pregar e vai ter gente chorando. Vai ter gente sendo renovada, porque a unção não é retirada com os erros que eu cometo, mas a presença é. Tanto é que agora Davi também vai errar. E quando chega o profeta Natan falando da parábola das ovelhas, Davi prostra o rosto na cinza e vai falar um dos salmos mais tristes da Bíblia: Senhor, pode tirar tudo de mim. Tirar tudo de mim, Pai. Pode tirar reino, pode tirar paz, mas não retires de mim o teu Espírito, e não afaste de mim a tua presença. A presença de Deus é mais importante do que a unção que você carrega. A presença de Deus na minha vida é mais importante do que o sermão mais bonito que eu prego.
A presença de Deus na vida do Steve é mais importante do que os louvores mais lindos que eles louvam. É mais importante. A presença de Deus é mais importante do que a unção que eu carrego. Tanto é que em Êxodo há uma proposta para Moisés: Moisés, eu vou matar todos os teus inimigos, vou te levar à terra prometida, mas há um detalhe: a minha presença não te acompanha, Moisés. Moisés vai dizer: pode matar inimigo, pode dar leite, pode dar mel, mas se tua presença não for comigo, não faça meus pés saírem deste lugar, Senhor. Não porque a presença é mais importante do que a unção que carregamos. A geração da janela olha muito para a unção carregada, mas não para a presença, sendo que a Bíblia diz que na presença de Jesus tem vida. Na presença de Jesus tem. Não adianta eu ter unção e não ter vida. Não adianta eu ter unção para pregar e não ter vida no meu casamento. Não adianta eu ter unção para pregar e não ter vida na minha igreja local. Não adianta. Eutico cai da janela e morre. E eu repito isso. Onde que Eutico estava? Estava no culto. E eu te pergunto novamente: frequentar um ambiente de culto nos livra da morte? Escutar uma boa pregação nos livra da morte? Escutar o Steve e a Bodiane cantando nos livra da morte? Não. Só que entenda: quando alguém cai, não é culpa de Paulo que está pregando, não é culpa do pastor, não. Quando alguém cai, não é culpa dos levitas, não. Não é culpa dos irmãos, não. Quando alguém cai, é que foi revelado de que lado estava o seu coração. E o coração de Eutico estava lá fora. E ele cai lá fora. E agora o verso 10. O verso 10 vai dizer que Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbei, que a sua alma está nele. Paulo desce. Agora Paulo e Eutico estão no mesmo lugar. Os dois estão lá embaixo. Os dois estão lá fora. Só que há uma diferença. Um desceu e o outro caiu. Existem dois tipos de crente: o que vai para fora e o que cai lá fora. A igreja é eclésia. A igreja é chamada para fora. Ou a igreja influencia lá fora, ou é influenciada lá fora. Tem muita gente que está ganhando almas lá fora. Tem muita gente que está fazendo obra lá fora. Mas tem gente que está caída lá fora. Está no pecado lá fora. Sabe de uma coisa? Sabe por que Paulo teve que ir para fora? É porque quem estava lá fora não era capaz de ressuscitar o menino. Eu quero que você entenda isso. É profético. Quem está lá fora não tinha capacidade de ressuscitar o menino, porque cura vai vir de dentro. Aleluia! O milagre vai vir de dentro. Aleluia! A restauração vai vir de dentro. Isso é profético para te levar para a tua casa. Sabe o que o médico não está conseguindo fazer na vida de algum familiar? Vai vir daqui. Você vai ser usado para curar. Sabe aquilo que o advogado não está conseguindo liberar? Não, a partir de uma oração sua vai ser liberado. Está entendendo isso? A cura, o milagre virá de dentro, o sobrenatural virá de dentro. E eu tenho uma palavra profética para essa igreja que incendeia o meu coração.
Eu vejo sobre a vida de algumas pessoas um óleo caindo do céu. Eu vejo algumas pessoas capacitadas com o dom de cura. Alguns com cura da alma, alguns com cura física. E pastor André, se eu sou o homem de Deus, nas próximas semanas terá testemunho. E essa casa será conhecida como casa de cura, casa de milagre. Eu vejo com os olhos. Eu vim mais de 1000 quilômetros até aqui, e o que eu falo é verdade. Eu sou homem de Deus, eu tenho vida com Deus. Eu não sou um mero palestrante de igreja, não. Eu tenho 19 anos de idade, mas eu tenho vida com Deus. Escute o que eu vou falar. Os levitas vão estar louvando aqui, e câncer vão começar a desaparecer. Não vai precisar fazer um culto especial de cura, não. Todos os cultos vão ter cura. Não vai precisar fazer um apelo especial para cura, não. Pessoas vão estar nos seus lugares e caroços vão desaparecer. Vão ver pessoas no meio da administração levantando das cadeiras de rodas. Eu vejo com os olhos da fé. Quem me conhece sabe que eu não sou de fazer isso, não. Eu sou um pregador expositivo. Eu prego a palavra, exponho a palavra. Mas hoje o Espírito de Deus me impulsiona com uma palavra profética. Essa casa vai ser uma casa de cura. E a cura que Guarulhos precisa vai sair aqui de dentro. Vai sair aqui de dentro. Vai sair aqui de dentro. Manancial Church, casa de cura, casa de milagres, em o nome de Alabacandesh. Eu estou louco para fazer um apelo, mas vamos lá. Eutico e Paulo estão no mesmo lugar. Um cai e outro desce. E quem desce entende o Evangelho. Porque abraça sem esperar nada em troca, pastor. Porque o menino está morto. O menino não vai abraçar ele de volta. Ele abraça sabendo que não receberia um abraço de volta. Ele abraça sabendo que não teria nada em troca. Isso é o Evangelho. Não esperar nada em troca. Não é um Evangelho triunfalista, tu dá 1 e ganha 10. Não. Ele abraça e não espera nada em troca. E o texto vai dizer que o menino é levantado morto. O menino está levantado, mas está morto. O menino está em pé, postura em pé, mas está morto. Tem gente que olha de longe, parece que o menino está em pé, mas está morto. Tem gente que está olhando para você, parece que está tudo bem. Parece que você está em pé, mas só você sabe que está tudo morto dentro de você. A fé está morta, a intimidade com Deus está morta, você não consegue mais falar com Deus, não consegue mais orar, não consegue, parece que está em pé, foi levantado, mas levantado morto. Tem muita gente dentro da igreja que parece que está levantado, mas está morto. Eutico está levantado, mas está morto, porque não adianta nós estarmos em pé, mas não termos movimento. Nós somos chamados de profeta, mas profetas em movimento. Não adianta a igreja estar em pé, a igreja está bonitinha, não adianta, a igreja tem que estar em movimento, pastor. E eu profetizo um movimento cada dia mais, pastor. A igreja está em movimento. O menino está morto, em pé. Paulo agora diz: não se preocupe, a vida está nele, ele está vivo. E o verso 11 é uma das partes mais lindas do texto, que vai dizer: e subindo, partindo o pão e comendo. E subindo, partindo o pão e comendo. Ele tinha caído ou não?
Ele estava morto ou não? Quando alguém cai, se cai para fora é pecado. Estava em pecado ou não? Estava. Caiu para fora. Mas agora Paulo leva ele para dentro e dá ceia para ele. Sabe por quê? Porque o que você fez não vai tirar a comunhão que você tem com a igreja. O que você fez não vai interferir no processo que Deus tem na tua vida, no propósito que Deus tem na tua vida. Ainda há perdão, ainda há solução, ainda há ministério, ainda há comunhão. Ele estava morto, mas agora ele está tomando ceia. Ele estava morto, mas agora ele está ceando. Ele está na comunhão com a igreja, ele está junto com a igreja, ele está firme em seu propósito. Estou chegando no final. E o verso 12 diz: e levantaram vivo o mancebo, e levantaram vivo o jovem. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que a palavra jovem desse texto no original não é a mesma palavra do outro jovem. O outro jovem significava menino. O que Eutico era? Adolescente, criança, menino. Mas agora o texto no original diz: e levantaram vivo o rapaz. Antes ele era menino, e agora ele é rapaz. Antes ele era adolescente, e agora ele é rapaz. Então quer dizer que ele cresceu. Então quer dizer que a queda trouxe crescimento. Ah, Jesus. Sabe por quê? Porque a queda não vem para te matar. A queda vem para te trazer crescimento. A queda não vem para te matar. A queda vem para trazer crescimento. Tempestade não vem para matar crente. Tempestade vem para Jesus caminhar sobre as águas. Para Jesus caminhar sobre as águas. Sabe o que é isso? As águas da tua pior tempestade serão as plataformas dos teus principais milagres. A queda não vem para matar Eutico, a queda vem para fazer ele crescer. A queda vem para fazer ele crescer. Sabe o que eu quero te dizer? É que em 2019 teve muita prova, teve muita luta, teve muita adversidade, eu sei que teve, mas não veio para te matar, veio para te treinar para as bênçãos de 2020. Aleluia, aleluia. Venho para te amadurecer para 2020. Sabe de uma coisa? O milagre sempre será mais perigoso do que a frustração. Lembra dos discípulos? Eles lançam as redes e não pescam nada durante uma noite toda. E quando Jesus manda lançar a rede, eles lançam a rede sobre a palavra de Jesus. Eles pescam a rede cheia de peixe e o barco quase vira. Quando não tinha peixe estava tranquilo o barco, mas quando tinha peixe quase vira, porque a bênção sempre será mais perigosa do que a frustração. Para você viver um milagre de Deus, você tem que ser treinado primeiro. Davi, para matar o gigante, teve que matar urso, teve que matar leão. Você foi treinado em 2019 para viver o novo de Deus em 2020. Aleluia! A outra tradução para a palavra jovem desse texto, sabe o que é? Servo. Servo. Você já parou para pensar que muitas coisas que aconteceram te aproximaram de Deus? Comigo foi assim. Meu pai tinha uma vida toda torta. Meu pai era envolvido com tráfico, era envolvido com drogas, enfim, com tudo isso. Mas alguns anos atrás, quando eu tinha 8 anos de idade, ele estava trabalhando para fora. E quando ele chega em casa, ele tem uma triste notícia. A minha mãe chega nele e diz assim: Daniel, o nosso único filho está com um tumor gigante na cabeça, do tamanho de uma laranja, vai explodir e ele vai morrer. Procura um médico em tudo que é lado.
E a resposta sempre é a mesma: o menino é muito novo e vai morrer. E agora é a principal queda da vida do meu pai. Alguém que não conhecia Jesus, o único filho, vai morrer. Encontra um médico numa cidade vizinha nossa, e o médico diz: até tem uma operação, mas com certeza ele vai ficar com graves sequelas, ou ele vai ficar na mesa. Chega o dia, quando eu sou levado para a sala de operações, meu pai entra numa sala escura e diz assim: Deus, se tu realmente existe, tu cura meu filho. Ele estava chorando, desesperado, sem conhecer Jesus, e de repente ele diz que aquele pranto de dor começa a se tornar um choro de alegria, e o meu pai é batizado com o Espírito Santo naquela mesma hora, sem frequentar um culto, não orando. Minha mãe tem uma visão celestial de anjos sobre a mesa, e eles estavam atravessando a rua 30 minutos depois da operação, e as enfermeiras gritavam: moço, moço, venha aqui que o seu filho está em pé. Era para mim morrer, era a minha principal queda, mas sabe o que aconteceu? Me aproximou de Deus. Hoje eu sou um pregador do Evangelho. O meu pai, que estava com uma vida torta, na principal queda, sabe o que aconteceu? Hoje ele é o meu pastor. Tudo que aconteceu de negativo é para você crescer e te aproximar de Deus. Não é o diabo, não é o inimigo, não. É Deus te treinando para algo maior. Eutico, você não vai morrer, você vai crescer. Você vai crescer em nome de Jesus. Se coloque em pé. Steve, os irmãos podem vir louvar? Shekandaralabai. Ah, Senhor. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Oh. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. O Steve e a Bodiane vão começar a louvar aqui. Enquanto eles estão louvando, você no seu lugar por enquanto, feche seus olhos e seja sincero com Deus. Jovem, se você não foi sincero com teu pai, com tua mãe antes de sair de casa, seja sincero com Deus agora. Marido, esposa, se vocês não foram sinceros durante o dia, seja sincero com Deus agora. Começa a dizer para Deus: Deus, eu preciso mais de Ti. Deus, eu não quero começar o 2020 da forma que eu terminei 2019. Feche seus olhos e comece a falar com Deus. Fale as suas preocupações, fale as suas dores, confesse os seus pecados, fala com Ele. Comece a falar com Ele. Faça desse lugar o teu lugar secreto. Fale. Eles vão começar a louvar e vocês vão orar. E eu já chamo vocês para frente. Espera um pouco. Comece a falar com Deus.
Você que está sentindo Deus e quer mais de Deus, corre para frente, por favor. Vem para frente. Você que precisa mais de Deus, vem. Vem pra frente, vem. Se a igreja inteira conseguir vir pra frente, melhor. Isso. Está soprando nessa noite. Está soprando.
espírito seja renovado. Estamos num ambiente propício. Atos capítulo de número 3. Pedro e João iam para o templo orar. Quando eles passam pela porta chamada Formosa, tinha um coxo. E um coxo pedia esmola. O desejo dele era esmola, mas a necessidade era caminhar. Agora Pedro e João falam: levanta e anda. Porque avivamento não vem para suprir desejo, avivamento vem para suprir necessidade. O avivamento que a igreja precisa é mais do que as nossas línguas, mais do que o milagre. A igreja do século 21 precisa de avivamento de caráter. A igreja de Filadélfia não tinha tantos dons, não tinha tantas línguas, mas tinha testemunho nas ruas. Avivamento não é apenas pulos, não, mas é isso. Jovens que estão caindo para dentro, não para fora. Jovens cheios do Espírito Santo que vão influenciar a cidade de Guarulhos. O testemunho dessa igreja vai influenciar lá fora. Você vai ser cheio de Deus no seu trabalho, na sua escola. Avivamento. Vamos adorar um pouquinho mais. O ambiente é profético. Oh, Jesus. Oh. É um culto esse que pode mudar a sua história. Jesus.
pode, levante as mãos para o céu. Como eu disse, eu tenho falhas, eu tenho pecado, mas o Senhor me levantou como profeta, e a palavra do profeta pode mudar o destino da sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus, que nesse momento, se existir alguma enfermidade em nosso meio, foi curada agora. A palavra tem poder, ela foi curada. Se existir alguma coisa para ser liberta, foi liberto agora. Muitos profetas entregaram, mas de repente essa palavra seja determinante. Comece um novo tempo na sua vida a partir de hoje. Comece um novo tempo na Manancial Church a partir de 2020. Muito mais de Deus.